Olá pessoal, vamos então ao nosso problema aí da atividade assíncrona 2, nossa disciplina de cálculo de reatores. Dentro do enunciado a gente sabe que um produto D precisa ser produzido a partir de um sistema de múltiplas reações, sendo conduzido inicialmente a partir de dois reagentes, são o componente A e o componente B. A reação é conduzida em um reator semibatelado. Sabe-se que um dos reagentes pode ser continuamente alimentado no nosso reator, no qual são processadas as seguintes reações. São 3 reações ao todo. A mais 2B forma C mais D, com constante de taxa ali RD1 igual a KD1 CACB ao quadrado. 2D mais 3A forma C mais E, com RE ali de taxa KE2 CACD. E B mais 2C forma D mais F, com taxa ali F3, né, dada por K, F3, concentração de B, concentração de C ao quadrado. A reação é conduzida em fase líquida, então a gente já tem aí a possibilidade de expressar a variação de densidade. E as constantes cinéticas valem ali KD1 0,25 litro quadrado mol quadrado minuto, KE2 0,1 litro por mol minuto e KF3 5 litros ao quadrado por mol quadrado minuto. Com base nos dados que foram fornecidos e na teoria da engenharia das reações químicas, são pedidas aí para vocês 3 coisas. A primeira é para que a gente determine qual valor de reagente, qual dos dois reagentes, né, A ou B, deve ser inicialmente carregado no nosso reator semibatelada e qual deve ser aí adicionado continuamente dentro da estrutura do nosso reator, para que a gente consiga garantir a máxima produtividade do composto de interesse D. É solicitado que a gente faça essa análise utilizando o conceito de seletividade instantânea. A segunda questão pede para a gente plotar um gráfico com a composição dos componentes envolvidos nessa reação como função do tempo, considerando que o volume inicial do sistema reacional possui 40 litros e que o componente a ser alimentado, que a gente vai determinar ali na letra A, vai ser alimentado com uma vazão molar de 1 litro por minuto e inicialmente estarão presentes componente A e B, com concentrações de A de 1,5 mol por litro e B 2 mol por litro, sendo que o componente que vai estar no reator vai estar com essa concentração e o outro vai ter essa concentração na corrente que está sendo adicionada. Na letra C, então, a última, ele pede que a gente construa gráficos para a conversão dos reagentes, para a seletividade do produto D e para o volume do reator como função do tempo. Então vamos lá, vamos começar a resolver o nosso problema, estruturar aí a nossa questão. E na parte inicial vamos construir então e determinar essa seletividade instantânea para determinar qual dos componentes deve ser alimentado. Então vamos responder a pergunta padrão aí, né? Qual dos componentes a gente deve alimentar inicialmente no nosso reator? Se é o componente A ou se é o componente B. Lembrando que a gente tem 3 reações no nosso sistema. A primeira é A mais 2B forma C mais D. A segunda é 2D mais 3A forma C mais E. E a terceira é B mais 2C forma D mais F. Com base nisso, a gente vai escrever então a nossa expressão para seletividade instantânea. A seletividade instantânea, para esse caso, ela é definida, né? Ali eu estou fazendo a seletividade do componente D em relação ao componente E. Vou fazer a taxa do componente D em relação à taxa do componente E. E a partir daí a gente pode observar que a taxa de D é definida como a taxa de formação de D na reação 1, a taxa de consumo de D na reação 2 e a taxa de produção de D na reação 3, tá? Então a gente tem aí a contribuição da taxa do componente D. O componente E ele só é formado na segunda reação, então tem uma expressão muito mais simples. Escrevendo então essa expressão para seletividade, está ali com uma taxa de D, a gente vai ter que ela é KD1CA, que multiplica CB ao quadrado, menos 2 vezes KE2CA CD, e agora falta o termo ali correspondente à reação 3, que é mais KF3, que multiplica aí a concentração de B, concentração de C ao quadrado. Tudo isso vai ser dividido pela taxa do componente E, que é KE2, que multiplica a concentração de A, a concentração de D. Então, a partir daqui, a gente consegue subdividir os nossos tópicos, né, de forma isolada e determinar aí quais seriam as melhores convenções para que a gente tivesse uma alimentação aí com a máxima seletividade possível do componente D. Primeira coisa é você agregar ali aqueles termos, tá, do meu numerador em relação ao denominador e simplificar os termos semelhantes. Com base nisso, a gente consegue observar que a gente vai ter KD1 dividido por KE2, que multiplica a concentração de B ao quadrado sobre a concentração de D,
menos 2 mais concentração de B, concentração de C ao quadrado, dividido pela concentração de A, concentração de D. Tudo isso multiplicado pela constante ali cinética, né, da reação 3 em relação à da reação 2. Então temos aí todo o nosso termo, tá? E a gente consegue observar que as concentrações de B aparecem nos numeradores, indicando que a gente deve ter altas concentrações do componente B, e a concentração do componente A aparece como um denominador, indicando que para o componente A a gente deve ter baixas concentrações. Com base nessa determinação, a gente vê de forma muito clara que para esse problema a gente deve alimentar o componente A em um tanque que já contém o nosso componente B. Então assim vai ser tratado o nosso problema, é assim que a gente vai solucioná-lo. Vamos passar então para o desenvolvimento das equações de balanço do nosso sistema. Tá? Vamos escrever todas as equações de balanço para os nossos componentes. Vou iniciar pela equação de balanço do componente A, o dCA/dt, lembrando que a gente tem 3 reações aí representativas. Tá? Se a gente observar o componente A, ele é consumido na primeira reação e na segunda reação. Então, quando a gente for escrever aquele termo ali, e ele é o componente que está sendo alimentado no nosso reator semi-batelada, né? Então temos que ter essa tensão aí para o nosso problema. E a gente verifica que a taxa do componente A ela é uma contribuição do consumo dele na primeira reação, que eu estou chamando ali de menos RD1, e do consumo dele ali também para a produção do componente A na segunda reação, que é menos 3 vezes RE2. O componente B e todos os demais vão ter uma descrição ali, né, do balanço muito similar, porque todos eles não são alimentados ao longo da reação. O componente B a gente vê que ele é consumido na primeira e na terceira reação, então a taxa dele vai ficar menos 2 vezes RD1 menos RF3. O componente C, ele é produto da primeira e da segunda reação e reagente na terceira reação. Então a taxa de C vai ser RD1 mais RE2 menos 2 vezes RF3. Lembrando, todos os outros componentes que não têm alimentação vão ter basicamente a mesma equação de balanço, tá? Claro, com as suas correspondentes taxas e concentrações. Então RD, componente dele é produto da primeira reação, reagente na segunda reação e produto na terceira reação. Então a gente vai ficar com RD1 menos 2 vezes RE2 mais RF3. Componente E, a gente vai ter a taxa de E ali, que é produto apenas da segunda reação, então é muito fácil de escrever. E do componente F, né, que é ali, mais uma vez, um único produto, tá? Ele é produto apenas da reação 3, então RF é igual a RF3. Com isso, a gente finaliza as 6 equações do balanço de massa, correspondente aos 6 componentes existentes, só que, como se trata de um reator semi-batelado, a gente precisa de uma equação adicional, que é a equação do volume, que vem do balanço de massa global. dV/dt vai ser igual a V0. A gente pode agora, então, passar para as condições de contorno do nosso problema. Tá? A gente sabe que em T igual a 0, CA igual a C0, em T igual a 0, CB igual a CB0, esses valores aí a gente conhece, né? A gente não tem A no começo, a gente tem apenas B no reator, mas a gente sabe a concentração com a qual A está sendo alimentado. Em T igual a 0, a concentração de C0 é igual a 0. Em todos os outros componentes, tá? Todos os outros não temos no início, então a concentração de C, de D, de E e de F, todas elas em T igual a 0 vai ser igual a 0. E por fim vai restar apenas a última condição de contorno, que é a condição de contorno correspondente ao volume do nosso sistema, tá? E o volume em T igual a 0 vale o próprio V0 que ele dá no enunciado, um dado do problema. Então agora a gente tem todas as condições necessárias para a resolução do problema e podemos passar para o MATLAB para efetivamente resolvê-lo. Já no MATLAB, pessoal, já dentro da estrutura do MATLAB, vamos passar a resolução do nosso problema. Estou ali só inserindo comentário, a estrutura padrão de limpeza de memória, né, o clearall, o closeall e CLC. E agora eu vou passar a declarar as constantes do meu problema. Como temos muitas reações, acabamos por ter muita constante, né? A gente tem o KD1, que é a constante da primeira reação, ali as unidades correspondentes, o KE2, que é a constante da segunda reação, também com as unidades correspondentes, e o KF3, que é a constante cinética da terceira reação, também ali já com seu valor correspondente às unidades correspondentes. A gente tem a vazão volumétrica de alimentação, que é de 1 litro por minuto,
o volume inicial do nosso reator, que é de 40 litros, e a concentração inicial do componente A no reator, que é 0, e na alimentação, que é 1,5 mol por litro. A concentração inicial do componente B no reator é 2, e a concentração inicial de todos os outros componentes, né, C, D, E e F, vale 0. A partir daí a gente já tem declarado as variáveis, podemos passar para a determinação dos intervalos, tá? O intervalo de tempo que eu vou realizar a minha integração vai de 0 até 120 minutos, por isso que eu declarei ele dessa forma. E eu vou criar um vetor ali para a condição de contorno, tá? Incluindo a concentração de todos os componentes e o volume inicial do meu reator. Com isso, a gente tem a estrutura básica para escrever o termo de resolução do nosso sistema de equações diferenciais, tá? Eu estou chamando a minha função de semi-batch múltiplo, ainda vou criar essa função, mas eu já tenho que a resolução vai ser feita por meio do comando OD45 no vetor tempo, respeitando ali o vetor das condições de contorno. A partir daí eu posso vetorizar as minhas respostas, né? Se eu tenho 6 componentes, eu vou ter 6 equações diferenciais correspondentes aos componentes, eu vou adicionar uma equação diferencial para representar a variação do meu volume. Então, ao todo, eu terei aí 7 vetores para o meu sistema. A questão na letra C pede que a gente determine alguns parâmetros de eficiência da nossa reação, tá? Então eu vou criar o cálculo desses parâmetros dentro da estrutura do MATLAB. Primeira coisa, eu estou calculando os números de mols para daí determinar os valores. Observem que eu tenho um reator semibatelado, então eu tenho uma variação de volume. Então, por conta disso, eu vou determinar aí essas condições específicas no número de mols e não em concentração. Primeira coisa que eu calculei ali foi a conversão de B. Observe ainda que por se tratarem de vetores, tá? Para eu acompanhar essa conversão de B e construir o gráfico, eu preciso incluir o ponto antes do operador de divisão. Isso serve para que o MATLAB entenda que a gente está tratando aí de uma operação matricial e consiga resolver o problema. Então, sempre antes das multiplicações e das divisões, a gente adiciona esse ponto antes do operador lógico ali do MATLAB para divisão e multiplicação, para que assim ele consiga realizar o cálculo no vetor todo. Então, calculei ali ainda o rendimento do produto D e a seletividade do componente D em relação ao componente C. Optei por essa seletividade porque são os dois componentes que aparecem na mesma reação, que é a primeira, e as definições são exatamente as mesmas que a gente usou na aula, tá? Tanto para rendimento quanto para seletividade. A partir daí eu passei a criar a minha função, o meu function, tá? Que é do que eu estou chamando de semi-batch múltiplo. Eu criei ali os vetores, né, para conseguir escrever as equações de forma mais adequada. Chamei y1 de CA, y2 de CB, y3 de CC, y4 de CD, y5 de CE, y6 de CF e o volume de y7. Vou determinar as minhas expressões de taxa. Quando eu trabalho com reações múltiplas, eu acho que esse formato é mais interessante. Mas você poderia escrever essas expressões de taxa diretamente, tá, dentro da equação em si, né, dos dy e dt que a gente vai gerar ali daqui a pouco. Só que eu acho mais interessante escrever assim porque a gente diminui o tamanho da equação diferencial e a gente consegue acompanhar algum eventual problema de forma mais simples. Agora eu vou escrever as taxas para cada um dos meus componentes, né, de acordo com aquele desenvolvimento prévio que a gente já fez ao longo do desenvolvimento das expressões para os componentes. Então, a taxa de A é menos RD1 menos 3 vezes RE2. A taxa de B é 2 vezes RD1, menos 2 vezes RD1 menos RF3. A taxa de C é RD1 mais RE2 menos 2 vezes RF3. A de D é RD1 menos 2 vezes RE2 mais RF3. A de E é RE2 e a de F RF3. Com isso, a gente tem todas as taxas de todos os componentes determinadas, com base nas taxas que são fornecidas na definição das equações, a gente pode passar para a descrição das nossas equações diferenciais, do nosso sistema de EDOs que vai ser resolvido. Então, escrevi ali a equação diferencial correspondente à concentração do componente A, que é a primeira, lembrando que ali entra a concentração dele efetivamente presente na corrente de alimentação, a taxa do componente 2, que é o componente B, né? A taxa 3 ali correspondente, né, à variação da concentração do componente C, e assim sucessivamente até chegarmos no componente F, que é a equação 6, e por fim a equação diferencial do volume, tá, que é igual à vazão volumétrica de alimentação. A partir daí a gente só precisa criar o vetor, né, correspondente, para que o MATLAB entenda que se trata de uma operação vetorial. Eu estou chamando ali com o nome de atividade assíncrona 2, da disciplina de reatores, e rodei, não apresentou nenhum erro, então já podemos passar
para a prática de análise gráfica do nosso problema, tá? Vou construir os gráficos para análise. Vamos ter alguns gráficos, né? A questão solicita aí alguns gráficos. A primeira, que eu estou chamando de figura 1, vai ser uma figura para as concentrações, onde eu vou incluir aí as concentrações de todos os componentes do meu problema. Por isso que eu estou usando ali da estrutura do grid on, né? Já estou gerando ali o eixo X e o eixo Y, né? Que são ali concentrações em mol por litro para todos os componentes, então não tem por que separar isso. E o X vai ser o tempo dado em minutos. Com isso, eu vou gerar ali, né, a estrutura geral do meu problema e incluir o plot de todos os outros componentes, tá? Ali só dando uma olhada para que vocês acompanhem, tá? As concentrações de A, de B, de C estão todas geradas ali, todas com significado físico, então vamos lá plotá-las. Vou plotar ali a concentração de B, lembrando que o line width está ali para engrossar um pouco a linha do MATLAB, eu particularmente acho um pouco fina, por isso que eu uso ele. E vou incluir a concentração de todos os componentes, incluir uma legenda para que a gente não se perca, tá? Também para cada um dos componentes, obviamente a legenda na mesma ordem com a qual eu incluí as concentrações. Então está aí gerado o nosso gráfico das concentrações, tá? A gente consegue acompanhar o decaimento da concentração do componente B e a formação dos demais compostos ali. Então vamos deixar a análise da figura para mais para frente, vamos construir as outras figuras que faltam. A próxima figura que eu vou construir é a figura do volume, tá? Como o volume do nosso sistema racional varia com o tempo. Então eu estou plotando ali o tempo em relação ao volume que foi calculado, tá? De forma muito direta. Então eu vou trocar ali só o volume do meu eixo Y no título, tá? E a figura do volume está pronta, é uma figura mais simples. Próxima figura que eu vou plotar é a figura do rendimento. Vocês devem lembrar, eu calculei esses parâmetros racionais ali acima, né? Então eu estou calculando ali Na realidade, eu estou fazendo a figura da conversão, né? Não é do rendimento. Então, eu estou plotando ali o tempo em relação à conversão do componente B. E isso vai ser o meu eixo da esquerda, tá? Vai ser meu eixo Y da esquerda. E no eixo Y ali da direita, eu vou plotar o rendimento do meu componente D. Então, ali eu vou agora chamar esse eixo da direita. E vou incluir aí o plot do rendimento do componente D, com base aí no que eu calculei ali em cima com o parâmetro de eficiência da minha reação. Gerando aí o eixo Y, tá, para esse componente, ele vai chamar rendimento de D, percentual, e eu tenho ali também já nesse mesmo eixo a conversão do componente B. Então tenho aí a minha terceira figura, que é essa figura aí de rendimento e conversão. Por fim, só me resta plotar uma figura, tá, que é a figura 4. Eu vou chamá-la de figura da seletividade. Então, eu estou plotando ali o tempo em relação à seletividade do componente D em relação ao componente C. No eixo X dessa figura, a gente tem o tempo em minutos, e no eixo Y, a gente tem a seletividade do componente D em relação ao componente C. Essa aí vai ser a minha figura 4, tá? A gente teve um erro ali no plot, tá? Por conta de uma estrutura que estava inadequada ali. Então, era só botar ponto em todos ali, estava 1,5, ele não entendeu, né? Era 1,5, salvei e vou rodar novamente. Então, a partir de agora, a gente pode passar a análise dos nossos resultados. A seletividade de D em relação a C, a gente consegue ver que ela está no ponto máximo ali ao redor de 20 minutos de tempo de reação. Então, esse é o ponto que a gente deveria parar a nossa operação, tá? A partir daí, a gente começa a decair, perder produto de interesse em relação aí aos demais compostos, o que não é nada interessante. Observando a conversão, a gente atinge 100% de conversão do componente D ali em um tempo ao redor de 45 a 55 minutos. E temos ali a máximo rendimento de D também, exatamente num ponto, tá? Um pouco anterior ao tempo da máxima seletividade, tá? Então ali o rendimento de D está um pouquinho deslocado para a esquerda, o rendimento máximo que a gente observa é um rendimento relativamente baixo, está na ordem de 20%, mas é muito normal e característico para sistemas com múltiplas reações, que a gente tem esse tipo de desenvolvimento. O gráfico do volume, a gente consegue observar que a gente chega no volume máximo de 160 litros ali aproximadamente, e o volume cresce linearmente com o tempo que é completamente esperado. Dando uma olhada nas concentrações, a gente consegue ver que o tempo ali da máxima produtividade de D está ao redor de 20 minutos, que é um resultado muito coincidente com aquilo que a gente observou no gráfico aí da seletividade de D em relação a C. Então a gente tem um resultado aí muito coincidente que a reação deveria, né, ter o seu comportamento de parada, seu ponto de parada determinado em um tempo ao redor de 20 minutos para garantir a máxima produtividade do componente D no sistema. Como vocês perceberam, um exemplo um pouco mais extenso, obviamente por conta dessa característica do sistema de múltiplas reações,
que acaba por alongar aí a etapa de cálculo e de construção do programa, mas observem que a análise em si e o procedimento é muito similar ao que a gente vinha fazendo na primeira unidade para sistemas de reações simples. Espero que o exemplo tenha ficado claro, então, pessoal, era basicamente isso que a gente tinha aí para essa atividade assíncrona. Em caso de dúvida, vocês sabem onde me encontrar, é só contatar pelo e-mail ou pelo Instagram lá do canal. A gente se encontra, então, em uma próxima aula ou um próximo exercício. Até lá!